Bom, retornando da nossa primeira pausa, vamos agora para a floresta umbrófila mista, ou floresta estacional mista, como diria o Ari Oliveira Filho, né? Aqui ela é mista porque ela tem a migração de duas floras, uma tropical, afro-brasileira, e uma temperada, que é austral-antártica andina. Lembra lá das aulas de movimentação dos continentes, né, que a região sul estava conectada por muito tempo, então uma flora migrou por essa região, enquanto outra flora veio de cima, né? Então ela é mista e quem veio no Austral Antártico Andino é basicamente a araucária, né? Quem veio de cima são as demais espécies, tá? E é um grupo que tem muitas lauráceas e famílias próximas dessa ordem, né? Muita canela e as coníferas, né? Basicamente a araucária no nosso caso. E é a região que tem maiores índices de geadas noturnas, né? Porque é frio bastante, né? Então tem um fluxo de sempre verdes estacionais, tem espécies que perdem as folhas dependendo da estação do ano e dependendo de onde está essa mista, ela tem mais contato com a estacional de fato, tá? Nas regiões dos Andes vieram as araucárias. No Brasil só tem araucária angustifolia, né? Vegetações parecidas lá no Chile tem araucana. E essas espécies, né, Drimis, araucária e podocarpus, podocarpus é um pinheiro e Drimis é uma das primeiras angiospermas, né, tá nas primeiras famílias, demonstram também que são formações antigas e temperadas. Depois, quando esquentou, as espécies, né, migraram do austral afro, é, a vegetação migrou, né, do norte do Brasil, enfim, dessa vegetação mais africana, né? Então, primeiro migra uma vegetação temperada e depois chega para o subbosque as demais espécies. Tá? Essa é mais ou menos a distribuição da mista no Brasil como um todo. Há algumas dúvidas sobre alguns desses resquícios, se isso aqui não tem ação indígena, porque tem araucária, né? Eu fui coletar já nessa região aqui, se não me engano. É basicamente a mesma vegetação que a nossa, quando eu fui para o mestrado, então eu conheci as plantas todas. O que não é comum, né, quando se vai para essas regiões. Então, basicamente, Santa Catarina tem 30% da mista do Brasil, tá? O Rio Grande do Sul 25% e o Paraná tem, originalmente, tinha 40%, né? O resto é pouca coisa. Bom, ela também é chamada de mata de araucária, mata dos pinhais ou mata preta, porque a araucária tem um tom mais escuro, né? Diferentemente das demais áreas. O clima é CFB, tá? A média de graus é 20. No inverno, a média é de 10 graus, indo a menos 14, menos 20 em algumas regiões. Precipitações variam, né? De 1.300 a 3.000 no Brasil como um todo. Tá? Na região é naquela faixa de 1.500 milímetros, é, que é a região aqui do Planalto, né? Na região serrana pode chover, dependendo de algumas regiões, um pouquinho menos, tá? Mas é difícil chegar a 800 a menos de 1.500 milímetros. E a altitude, no geral, vai de 800 metros a 1.500, chegando a 1.800 ali em Urubici. O Klein, no mapa fitogeográfico dele, ele divide a mista em mista associada ao Cotioporosa ilex, a essas espécies, a essas espécies, a essas espécies. Então vejam que ele reconhece 4 tipos de umbrófila mista e ele distribui elas por essas regiões. Nós fomos estudar isso, tá? Bom, o que a gente olhou, né? A gente encontra aqui uma distribuição é, de alguns pontos do inventário, né? E a gente vê que há alguns agrupamentos diferentes das mistas. Ó, mista FON 3, FON 2, é, matas nebulares, tem uma certa associação, tá? Só que hoje em dia está tudo tão degradado que a gente percebeu que houve uma homogeneização biótica. Tá? É um termo que existe já há um tempo na literatura. A araucária puxa muito essas análises estatísticas, né? Porque ela está presente, mas quando a gente remove ela, embaixo é tudo igual já, porque sobraram espécies generalistas, tá? Então é um pouco difícil a gente encontrar. Mas eu vou querer mostrar para vocês algumas coisas do Klein, né? A formação de floresta de araucária, então, e faxinais. O que ele traz lá, né? O pinheiro de grande porte. As submatas eram bem desenvolvidas e densas. Tem que lembrar que ele trabalhou na época que ainda tinha vegetação, né? Não era homogênea e contínua, tá? Tem vários tipos. Ali estão os 4 que eu mostrei, né? E eles tinham aquela interrupção por campos ou capões. Deixa eu até voltar aqui, né? Então aqui, ó, campos, né? Ou vegetação que está migrando de campo para floresta. Então elas são permeadas, né, por esse tipo de vegetação. Superior, quem domina é o cara, e embaixo são as canelas, tá? Tem um erro, né? Angustifolia. Depois eu vou arrumar. No primeiro tipologia, lá, a floresta com araucária na bacia Iguaçu Negro, que é na parte superior das bacias afluentes do Rio Uruguai, então lá no oeste do estado, e na região de Canoinhas, araucária, imbuia, sapopema e erva mate, tá? Então, aqui, ocote porosa,
Eugênia ceracifolia também é comum nesse ambiente. Ilex paraguariensis, uma árvore, o que é raro. Hoje em dia é tudo arbusto porque o pessoal coleta, né? E Cryptocarya quersoniana, uma outra canela-fogo. São as mais comuns nesse tipo de ambiente, tá? Na bacia do Pelotas Canoas, tá? Canela-fogo está presente também. Nectandra grandiflora, Ocotia pulquela e Ocotia pubella, que são essas aqui, ó. Isso tudo é canela, tá? São as mais comuns nesse tipo de ambiente. A araucária do extremo oeste, a gente já encontra no geral a mista do extremo oeste. O que a gente tem? Em cima, as árvores mais altas são da mista e as de baixo são da floresta estacional, porque córdia e apuleia são plantas muito comuns na estacional decidual, tá? Mas elas invadem a floresta, né, no subbosque. Então a gente tem nas espécies mais altas a mista dominando com a araucária e embaixo espécies da estacional decidual. É bem interessante, né? Uma mistura. É difícil classificar essas vegetações de fato, tá? Como a araucária ainda domina, a gente chama de mista, tá? Mas ela tende, né, ou tenderia no futuro a ser uma estacional. Deixa eu mostrar aqui no mapa, né, para ficar mais claro que é essas regiões aqui, ó, tá? Aqui e a estacional está aqui, né? Então ela adentra aqui nessas regiões da mista, né? E acaba fazendo uma mistura da mista. Engraçadinho. Nas florestas de faxinais, né? Na Serra do Tabuleiro, são florestas mais empobrecidas, tanto é que Lamanone e Cletra são gêneros de ambientes mais abertos, tá? A gente vai encontrar Ilex ainda, Tesas, alguns guamirins e muitas taquaras, tá? E carás. São florestas geralmente de ambiente um pouco mais de solo mais úmido, menos estruturado. O que o Inventário Santa Catarina achou, né? 1.000 espécies nesses levantamentos gerais que a gente fez. E aqui tem um pouco mais de parcelas, tá? Eu não lembro o número, tem um pouco menos de parcela, porque tem menos vegetação já e tem muita área de campos, né? Mas vejam que é quase metade da densa, tá? De árvores, 456 e no subbosque 344. Tá? Então vejam que também é um número quase pela metade do que a gente tinha na densa, que é natural, ok? As principais famílias, né? Asteráceae de ambiente aberto, Myrtáceos, guamirins, as fabáceas, tá? E eu quero chamar lauráceas, 39 espécies, tá? É um grande número de espécies. O resto aqui é herbáceo ou epífita. Tá? Então essas são as arbóreas que eu queria destacar para vocês. E como é que a riqueza está distribuída? Aqui é um pouquinho mais difícil de ver, né? São quadrados, se não me falha a memória, de 10 por 10 quilômetros. Dá de olhar aqui na escala, né? E a gente tem aqui algumas regiões, ó, na borda, onde tem contato com a densa com bastante espécies, né? Mas no geral, poucas, tá? Aqui a gente não comparou com o mesmo tamanho da densa, tá? O objetivo aqui era outro. Mas vejam que a gente tem uma distribuição bem pobre no geral, ó, nesses pontos, tá? Bom, os maiores pinheiros, né? Em Joaquim tem dois grandes, um tem 2 metros de diâmetro, o outro tem 2,33. Isso é diâmetro, gente. Tá? Então é de uma ponta a outra, né? Se for fazer circunferência, multiplique por 3,14, né? Então tem 10 metros, né? Tinha que ter uma fita métrica de 10 metros para circundá-lo. Em São Lourenço tem um de 12,71 metros de diâmetro, tá? Estima-se que eles têm mais de 300 anos, né? Por cálculos, e eles crescem em média 1 centímetro por ano, dependendo ali da região que eles estão. Então são árvores bem antigas. Geralmente a gente vai encontrar Canela sassafrase imbuia, né? Ocotia odorífera e Ocotia porosa. Ilex paraguariensis e Loered varicato, açoita cavalo. Essa espécie tem no campus da FURB, mas ela é mais comum na estacional, tá? Então ela vai estar mais para o oeste. Cabralicangerana e cedrela também são espécies mais estacionais, mas elas ocorrem no estado todo, tá? E Mimosa escabrela e Cinnamomum dinis, né? Bracatinga, a pimenteira, sempre no subbosque ou em áreas mais abertas, e a Dicksonia saloviana, que não podia faltar, que é o xaximbugio. Tá? A gente foi estudar também faixas altitudinais. A mista ela começa algo próximo a 500, tá? E vai até 1.600. Depois disso, ou é mata nebular ou são campos naturais. Tá? Aqui, a gente tem aqui as regiões mais altas, ó, neste gráfico, o meio do campo, tá? E é uma mistura aqui, porque tem poucas parcelas, né, nessas faixas mais baixas, tá? Então acaba misturando essa faixa de 500 a 1.000 metros. É muito parecida a vegetação nessas áreas. Depois separa um pouco mais e vem as áreas mais altas, tá?
Nas áreas mais altas, né, Drimys angustifolia, Cletroleana, Weimania humilis, né, que são plantas de matinhas nebulares, tá, Dicksonia seloviana. Nas áreas mais baixas, Alsoflacetosa ainda aparece um pouco, Cupania vernalis, Sebastiania brasiliensis, tá, grupos mais generalistas assim. E a análise de agrupamento mostrou a mesma coisa, de 500 a 1000 metros é um grupo, de 1000 a 1200 é outro, e 1200 a 1600 outro grupo. Tá? Como é que está conservada a mista? Tá? São só 5 parcelas que a gente conseguiu classificar como altamente conservadas. Tá? A maior parte delas está muito adulterado, está em estágio médio. Tá? Muitas com roçada, corte seletivo 70% delas, e muitas delas têm gado dentro, tá? Com pastejo dentro, 60%, que é uma prática chamada invernada, que durante o inverno o pessoal abre as cercas e deixa o gado dentro da floresta. Aí não sobra nada dentro, né? E boa parte delas tem lá pinos, eucalipto e pastagens no entorno, obviamente, e poucas têm algum fragmento florestal próximo. Tá? A maior parte delas está isolado, é um fragmento que ficou lá isolado por pastagens e outras ações humanas, né? Bom, eu vou engatar agora a estacional, tá? Aqui é a calha do Rio Uruguai, uma das regiões lá na cidade de Capinzal, tá? Na bacia do Rio Uruguai. Isso aqui tudo ao redor é floresta estacional decidual, ou deveria ser, né? Ela é chamada de Mata Branca, tá? Por alguns, porque ela é muito mais clara em relação às cores da mista, né? Que é a Mata Preta. Tem duas estações, tem 5 meses com médias acima de 20 graus e 2 meses com médias abaixo de 15 graus. Então ela é quente e fria, né? Tem duas estações bem marcadas. Pluviosidade intensa e média, chega a chover 1.800 milímetros por ano, tá? Tem perdas das folhas, eu já discuti isso um pouco com vocês, no Vale do Tajeiro eu discuto um pouco mais. Não, minto, na aula do Ari Oliveira Filho eu discuti isso, né? Mas a gente duvida que chegue acima de 50% para chamá-la de decidual. Por isso que a gente tem chamado de floresta estacional semidecidual mais recentemente. Ela está sobre os derrames basálticos do Rio Uruguai e vem daquele eixo do Pleistoceno, né? Aquele arco do Pleistoceno, migrando pela região ali do Chaco até chegar em Santa Catarina, né? Vem um fluxo florístico bem grande dessa região, portanto as plantas são estacionais, né? E chega muita espécie da província de Misiones. Se vocês abrirem o Google Maps e olharem, do lado de lá tem algumas unidades de conservação, está bem conservado. Do lado de cá não tem mais nada. Eu até vou anotar para botar numa próxima aula. Essa é a distribuição da mista, tá? Perdão, da estacional. Ela vem até aqui embaixo. Né? Esses são os pontos, né, que a gente mediu em Santa Catarina, 79. Ela está na bacia do Rio Uruguai, no geral, né? A bacia do Rio Uruguai passa aqui, né? Divide os dois estados, tá? Especialmente na parte média e baixa dos vales. Quando sobe já está na mista, ou uma mistura delas, tá? Originalmente tem 7.900 km² e vai de 150 a 800 metros. É engraçado porque o estado nessa área aqui é bem baixo, tá? 200, 300 metros de altitude. Alguns de vocês talvez morem até em áreas mais altas do que no oeste de Santa Catarina, porque o estado ele meio que afunda nesse lado, né? E alguns pontos chega a 900 metros, tá? Quando chega bem próximo à mista e vai avançando. Então ali tem uma descida, né, do estado em direção à calha do Rio Uruguai. São 4 estratos bem definidos, né? Um emergente, por exemplo, aqui em Capinzal, essa daqui é uma Parapiptadenia, né, uma fabácea. Elas são as emergentes que estão fora do dossel. Tem as do dossel. Tem de arvoretas finas, como vocês estão vendo aqui. Claro que aqui tem bastante ação humana. E de arbustos, tá? Geralmente a gente vai encontrar as mais comuns, né? A Puleia leucarpa, Albizia neopoides e Ruprecht laxiflora são as espécies mais comuns da estacional. Esses gêneros são muito comuns nas estacionais como um todo, tá? E tem pouco epífito, muito pouco epífito. 70 espécies eu acho que a gente encontrou na estacional inteira. 70 espécies, só no Spitzkopf, numa única área, a gente encontra mais de 100 espécies. Tá? Então, assim, porque tem uma deciduidade muito grande, né? Assim, e uma estacionalidade muito grande de chuva também. Então, reduz muito a quantidade de epífitos. O Ruschel diz um negócio assim que a maior parte das espécies arbóreas estavam ali. E de fato, né? Olha essa planta aqui, fuxi reto, né? Não sou florestal, mas eu convivi muito com eles, convivo. Isso aqui dá muita madeira, né? E a gente usa madeira para tudo, né? Há dúvidas sobre essa fala dele, tá? Se aqui de fato tinha as maiores madeiras, mas elas já foram todas exploradas de fato, tá? As principais famílias, né? Arbóreas, né? Fabácea, espécies deciduais, mirtáceas, asteráceas, indicando degradação do ambiente, e solanáceas, tá? Então isso é mais ou menos o que a gente mais encontra. E espécies, gente, a gente encontrou. Onde está o número? Não está no lugar de praxe.
Aqui, 477. Muito pouco, né? Sendo que de árvore são 204, tá? Metade da mista. Então parece que vai diminuindo pela metade sempre, né? Então, assim, é uma riqueza muito menor do que a gente tinha nas demais regiões. Porque quanto mais a gente adentra, né, o continente, menor chuva, menor umidade e menos espécies vão acabar ocorrendo. Isso é natural, né? As nossas análises estatísticas mostram que a gente tem duas estacionais. A que está aqui, e essa estacional que está aqui, ela é muito mista, já é uma mistura muito grande, tá? Porque, é claro, a mista ocorre em toda essa região, né? Que está em branco. Mas aqui já é uma mistura muito maior com as espécies da estacional mista, tá? A riqueza está assim distribuída. Aqui, claro, tem outra escala, né? Mas é, não é muito alto, né? Nas faixas, assim, nesses quadrados aqui de 10 por 10 quilômetros, a gente encontra 60, 90 espécies, né? Porque é muito pouco. A gente analisou, então, a gente analisou aquelas regiões por bacia hidrográfica, tá? Então, a gente encontra um grupo da bacia do Peperiguaçu, Rio das Antas, Chapecó, Irani e Jacutinga, que são aquelas mais do oeste. E aqui, Rio Canoas, Peixes e Pelotas, as mais do sul, tá? Formam uma outra região misturado, né, com uma mistura mais intensa de mista ainda. Muita degradação, tá? A gente encontra muito desta paisagem ainda. Nenhuma área a gente considerou primária nessa região de 79, tá? Boa parte delas, de novo, estacional, estágio médio e avançado. Corte seletivo em 60% das áreas, ok? E remanescentes próximos, quase nada, 25% também. Bom, o que o estado tem como um todo, né? Aqui tem diagramas de Venn, eu vou destacar só alguns, né? Eu vou destacar algumas famílias mais importantes, né? Laurácea, que são as canelas, na Umbrophila densa tem 52 espécies, 17 são exclusivas. Na mista tem 39, 5 são exclusivas. Na estacional tem 14, nenhuma ocorre só na estacional. É assim que a gente lê, né? Entre estacional e densa, a gente tem uma espécie compartilhada. Entre estacional e mista, nenhuma. Tá? Entre mista e densa, 21 espécies. Tá? E 13 ocorrem em tudo. Tá? Então, 13 espécies estão na estacional, na mista e na densa. Tá? Essa é uma das principais famílias. A outra é Myrtaceae, né? São 149 espécies na densa, 89 na mista e 36 na estacional, num total de 161, né? Duas são exclusivas da estacional, 68 são exclusivas da densa e 7 exclusivas da mista. Vocês podem dar pausa, né, e olhar com mais atenção esses números. Bom, e eu vou fazer a segunda pausa e eu volto depois para o finalmente, que é Restinga e Mangue.